Graça e paz, querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco no nosso canal Movidos por Missões, um canal que foi criado para propagar a palavra de Deus e a causa missionária. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e lhe convido, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Nos ajude a divulgar a palavra do nosso Pai e a causa missionária nos 4 cantos desta terra. Dê o seu like, compartilhe, comente, porque assim você vai estar fazendo com que este canal seja relevante aos olhos desta plataforma, o YouTube. Nós vamos caminhar hoje sobre a temática Como morreram os 12 apóstolos de Cristo. Estaremos falando sobre os martírios, sobre as perseguições. Partindo da premissa do grande apologeta Tertuliano, que diz, abre aspas, o sangue dos mártires é como semente da igreja, fecha aspas. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 10, quando ele ensina sobre as bem-aventuranças, ali está uma bem-aventurança no versículo 10 que diz, bem-aventurado os perseguidos. Sim, bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Antes mesmo de entrar aí falando do martírio dos 12 apóstolos de Cristo, eu gostaria de fazer um adendo e acrescentar também algumas mortes de homens, que foram extremamente importantes e relevantes, que estão aqui nas Escrituras. A começar de Estevão, um dos 7 diáconos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estevão realizava grandes sinais, grandes maravilhas em nome de Jesus Cristo. E ninguém, diz a palavra de Deus ali em Atos capítulo 6, versículo de 8 a 15, ninguém podia resistir o espírito pelo qual Estevão falava. Logo subornaram pessoas para estarem mentindo, dizendo que Estevão falava mal da lei, falava mal de Moisés e blasfemava contra Deus. Ele foi preso, levado às autoridades, apresentou o seu longo discurso e no final do seu discurso ele diz que os sacerdotes resistiam ao Espírito de Deus e que eles também mataram todos os profetas que vieram antes dele. Consequência disso, eles levaram Estevão para fora da cidade e aí Estevão morreu apedrejado. Outro homem de Deus de extrema relevância e importância, porque foi o autor do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas e também foi o autor do livro histórico de Atos dos Apóstolos, que narra os primeiros 30 anos da igreja primitiva. De quem falo eu? Do Lucas. Lucas foi um médico amado, evangelista. Lucas não foi um dos discípulos de Cristo, ele foi um escritor. Ele tornou-se, sim, discípulo dos apóstolos. Como morreu Lucas? Lucas morreu enforcado. Sim, Lucas morreu enforcado por sacerdotes idólatras da Grécia. Terceiro, quero falar sobre Barnabé. Barnabé foi um homem importantíssimo no ministério do apóstolo Paulo, Foi ali quem defendeu o apóstolo Paulo naquele momento de abandono das suas convicções martíricas, E ninguém acreditava no apóstolo Paulo, na sua sincera conversão. E foi Barnabé, um homem importante para fazer a inclusão do apóstolo Paulo ali no meio dos apóstolos. Quem dera se todo apóstolo, se todo homem de Deus, se toda mulher de Deus tivesse um bom Barnabé por perto, não é mesmo? Barnabé é
um homem de extrema relevância ali no ministério do apóstolo Paulo. Diz a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 13, que estavam reunidos sábios, doutores, e eles estavam ali jejuando, orando, e o Espírito Santo disse: separe Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Olha aí que coisa importante, não é o homem que comissiona, não é o homem que chama, é os céus quem autoriza. Eles apenas obedeceram, oraram, jejuaram e impuseram as mãos sobre os dois e os comissionaram para pregar o evangelho. Barnabé era um levita natural de Chipre, companheiro do apóstolo Paulo. Como morreu Barnabé? Torturado, arrastado com uma corda presa em seu pescoço e depois queimado vivo. Mais um personagem, um homem de Deus, Marcos. Marcos, que também foi companheiro aí do apóstolo Paulo em uma de suas viagens. Aquele episódio que houve ali da separação entre eles, e no final da sua trajetória cristã, o apóstolo Paulo ali faz uma correção, ele manda chamar uma reflexão, ele manda chamar Marcos novamente e diz que Marcos é extremamente útil e relevante ao ministério. Marcos não foi um dos 12, mas foi um dos 70 e, portanto, enviado, e todo aquele que é enviado, comissionado, é um apóstolo, um missionário. Então, Marcos também foi escritor do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, fundador da igreja de Alexandria. Como morreu Marcos? Os pagãos arrastaram ele pelas ruas de Alexandria ao ponto de ser despedaçado vivo. E agora sim, nós falaremos dos 12 apóstolos de Cristo, depois desse adendo, como foi o martírio desses grandes homens de Deus. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, Atos capítulo de número 12, versículo 1 e 2, nos fala de uma perseguição cruel e severa, ali promovida por Herodes Agripa por volta do ano 44. Esse rei perseguiu ali os cristãos, vendo que isto era do agrado dos judeus. O que fez Herodes Agripa? Ele passou este Tiago, filho de Zebedeu, ao fio da espada, ou seja, Tiago morreu decapitado. É o único dos apóstolos que tem a sua morte citada nas Escrituras. Segundo apóstolo, Filipe. Filipe era de Betsaida, foi aquele que se atreveu a dizer ou a perguntar, para Jesus: Jesus, mostra-nos onde está o Pai. Também foi Filipe que Jesus ali perguntou naquele episódio da multiplicação de pães e peixes se ou como ele faria para dar o alimento àquela multidão. Foi para Filipe que o Senhor Jesus perguntou, provocando assim a fé de Filipe. Filipe pregou em Frígia e foi apedrejado em Hienápolis. Olha aí, 3 martírios já. Falaremos agora de Tiago, o menor, que foi martirizado no ano 66, aos 99 anos. Como foi martirizado Tiago, o menor? Ele foi espancado e apedrejado pelos judeus. Agora, André pregou o evangelho em muitas nações da Ásia. Este André, ele era irmão de Pedro. Ele foi preso em Acaia e crucificado em forma de X.
Daí aquela expressão que tem origem aí através dessa crucificação, a cruz de Santo André, ou seja, em forma de X. Agora falaremos de Bartolomeu. Bartolomeu, Natanael, né? Natanael ali em João, capítulo de número 1, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 1, versículos 43 a 48, narra que Jesus se apresentou primeiro a Filipe. E Filipe foi ter com Bartolomeu, né? E ele falou, olha, nós achamos aquele profeta cujo qual Moisés vaticinava, ou seja, profetizava ali nas Escrituras. E Bartolomeu disse assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, né? Então ele indo encontrar com Jesus, Jesus disse que tinha visto ele ali debaixo da figueira antes de encontrar com Filipe. E por Jesus dizer isso, ele creu que Jesus era o profeta enviado da parte de Deus. Ora, Jesus disse, porque você viu isso, você creu? Coisas ainda maiores você verá, Natanael. E como morreu Bartolomeu, Natanael, ele foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Outro apóstolo, Tomé. Tomé foi aquele que duvidou da ressurreição de Cristo. Ele não creu até que ele pudesse tocar. E o próprio Senhor Jesus disse, Tomé, toque aqui, né? Ali naquelas chagas, e Tomé, maravilhado, creu. Mas também foi este Tomé, ali em João capítulo 14, onde Jesus estava se apresentando como o caminho, a verdade e a vida, quando ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, convém que eu vá, para que eu prepare lugar, para que onde eu esteja, vocês também venham a estar. E Tomé disse, mas Senhor, nós não sabemos o caminho. E foi aí que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja aí a importância do artigo definido, o caminho, o único caminho, a verdade, a única verdade e a vida. Ele concede a vida, porque a morte não foi o plano a priori de Deus. A morte entrou no mundo através do pecado. Então foi este Tomé que disse que não sabia o caminho. E como morreu Tomé, ele foi lançado em uma fornalha em Madras, uma cidade indiana. Todos martirizados. A palavra de Deus diz, bem-aventurado os perseguidos, por causa do meu nome, por causa da palavra, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 10. Matias, um apóstolo muito pouco falado, né? O apóstolo que foi escolhido aí para ocupar o lugar de Judas depois da sua traição. Judas traiu, perdeu a sua cadeira ali no apostolado, e ali eles lançam as sortes e colocam Matias para ocupar ali a 12ª posição. Matias foi sentenciado pelo sumo sacerdote a ser preso em uma cruz e depois também foi apedrejado. Simão, mais conhecido como o Zelote. Por que Zelote? Por que essa expressão Zelote? Era aquela seita, meus irmãos, ali do partido político judaico que desencadeou na revolta da Judéia na época de Tito, o imperador romano. Ou seja, eles se insurgiram, eles se levantaram contra o Império Romano. Este era o objetivo desta seita.
Então de lá, né, do meio daquela seita, dos zelotes, Deus chama Simão, né? Deus chama Simão e faz dele um apóstolo, um pregador da palavra de Deus, e ele também morre martirizado, foi também crucificado no fim da perseguição ali promovida por Nero. Mateus, o cobrador de impostos, né? Ele restituiu ali a todos aqueles que ele tinha cobrado excessivamente. Ele que apresenta Jesus Cristo como rei no seu evangelho, né? Escreveu o evangelho em hebraico a princípio, depois este evangelho de Mateus foi a posteriori traduzido para o grego por Tiago o Menor. Pregou na Judéia, pregou na Etiópia, pregou na Pérsia, e este apóstolo foi decapitado na Etiópia. E aí falaremos de dois apóstolos que foram ali sentenciados e martirizados num dos maiores períodos de perseguição na igreja promovido por Nero. Nero era um imperador devasso, cleptomaníaco, um louco, matou ali a sua própria mãe e alguns parentes seus. Ele veio a reinar no ano de 54, começou a reinar, né? E apenas com 17 anos, Nero incendiou Roma, um incêndio que durou 7 dias e 6 noites, devastando 14 bairros ali de Roma, e ele foi para o seu palácio, vestido de ator, ali contemplar todo aquele incêndio. Colocou a culpa nos judeus. Os historiadores dizem que faltou madeira para tantos cristãos que foram crucificados. E exatamente nesta perseguição morrem dois grandes homens de Deus, Pedro e Paulo. Ali, basicamente, no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver o primeiro P, que é Pedro, de 1 a 9. Nós vemos Pedro curando ali na porta do Templo Formosa. Nós vemos Pedro fazendo um discurso e milhões de pessoas se convertendo. Este que foi um dos primeiros apóstolos a serem chamados a seguir a Jesus Cristo pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele andou por sobre as águas, ele negou o mestre reconstrói toda aquela cena de perdão à beira-mar e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, já constrangido, ele disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sim, este Pedro, autor de 1 Pedro, de 2 Pedro, ele foi um grande homem de Deus, aí que assume os primeiros registros de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico que narra os primeiros 30 anos da igreja primitiva. Como morreu Pedro? Pedro morreu crucificado, só que ele não achou digno de ser crucificado como o seu Senhor. Então ele fez um pedido, ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, a mando de Nero. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, ali já assumindo do capítulo 9 em diante de Atos dos Apóstolos, todo o seu ministério, a sua conversão tremenda ao ver o Senhor ali no caminho de Damasco, quando ele caiu por terra, ficou cego, foi curado, fez 3 viagens missionárias, fundou inúmeras igrejas, escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento. Foram 30 anos, irmãos, pregando o evangelho por todo o mundo habitado daquela época. É extremamente lindo quando ele, apesar de tantas lutas, guerras, provações, privações, temores, tremores, tantos açoites, ele escreve a Timóteo, dizendo que ele já estava
ali tendo a sua alma entregue por libação, e ele seria ali decapitado. Sim, no corredor da morte estava Paulo, mas não estava com um discurso de decepção, de ingratidão, muito pelo contrário, estava instruindo a Timóteo, o seu discípulo, ali na fé, a também combater o bom combate da fé. Ele disse: Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No corredor da morte, veja, esse homem instrui o seu discípulo a combater o bom combate da fé. E como já falamos, Amando de Nero, ele foi decapitado. Ninguém esteve ali para defender aquele homem ou ser uma testemunha a favor daquele homem ali quando ele estava sendo sentenciado à morte, sendo decapitado. E por último agora nós falaremos sobre o único apóstolo que morreu de velhice. Sabe quem foi? João. Isso mesmo, João, o autor do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, e também 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Revelação, Apocalipse. Agora aqui já é um outro imperador que passou a reinar entre os anos de 81 a 96, Domiciano. Domiciano era tão cruel, tanto quanto Nero. Foi ali chamado pelos historiadores de segundo Nero devido ao seu nível de crueldade para com os cristãos. Foi o primeiro imperador que roubou para si o título de Deus. Ele queria ser chamado de Deus. E aí estava o apóstolo João, o apóstolo João, que era ali pastor em Éfeso, irmão de Tiago, né? Ele foi ali lançado num caldeirão de azeite fervendo e escapou de forma milagrosa. E o que fez Domiciano? Tentando calar a voz do apóstolo, tentando o fazer morrer de velhice e de solidão, enviou ele a Patmos, aquela ilha, e, meus irmãos, algo tremendo aconteceu. Todos eles foram martirizados, mas João foi poupado, né? E naquele momento ali que ele está naquela ilha de Patmos, algo sobrenatural acontece. Ele é transportado aos céus, vê o Senhor e é convidado, né, a escrever as coisas que em breve acontecerão. Não importa a perseguição, não importa se o mal está se propagando, assim como a iniquidade. Não importa a pandemia, tudo está sob o controle do Senhor. As coisas que em breve acontecerão, sim, elas acontecerão, porque está escrito: céus e terras passarão, porém as minhas palavras não vão passar. Há alguém, meus irmãos, que é maior do que todos esses acontecimentos, do que todos esses martírios que passaram esses homens de Deus. E também lá na inauguração do Coliseu Romano, quantos cristãos não foram ali mortos, brutalmente assassinados, né? Mais de 10.000 cristãos, diz a história, foram mortos ali com requintes de crueldade, enrolados em peles de animais, jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisotearem, para os leões devorarem, um verdadeiro banho de sangue. Mas a palavra de Deus não deixou de ser propagada. As portas do inferno não puderam prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Eu louvo e glorifico a Deus, porque alguém bem maior
do que todos os acontecimentos está por vir. O Rei está voltando. Aleluia. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, compartilhe e poste os seus comentários. Deus abençoe a sua vida poderosamente no precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus.